À medida que a meia-noite se aproximava, Leon permanecia escondido do lado de fora da catedral, observando o grande número de soldados que o Império havia mobilizado para cercar o local. Observando tudo por uma luneta, Leon ficou surpreso com a quantidade de tropas enviadas. Já Rebecca brincou que o tio Tiger era realmente muito popular. Leon perguntou o que ela estava fazendo ali, lembrando que havia mandado que ficasse em casa e ordenando que voltasse imediatamente. Rebecca, porém, respondeu sorrindo que salvar o tio Tiger era importante demais para ficar de fora, além de parecer muito divertido. Leon advertiu Rebecca de que um deles era um criminoso procurado e o outro é um traidor. Por isso era perigoso demais ela permanecer ao lado deles. Rebecca respondeu que, 3 anos antes, havia abandonado seu capitão e fugido de volta ao Império de forma vergonhosa, mas jurou que desta vez não o deixaria para trás. Leon ficou comovido ao ouvir aquelas palavras de Rebecca. Com um movimento rápido de ambas as mãos, Rebecca sacou um par de pistolas da cintura e tranquilizou Leon, dizendo que havia trazido armas suficientes e que pegaria os inimigos de surpresa. De repente, Rebecca começou a gritar ao notar que havia movimento dentro da catedral, mas Leon imediatamente mandou que ela ficasse quieta e falasse mais baixo. No instante seguinte, uma explosão de energia irrompeu de dentro da catedral, acompanhada por relâmpagos que rasgaram o edifício e levantaram uma enorme nuvem de poeira. Logo depois, a porta da catedral foi destruída e, em meio à fumaça e aos raios, uma figura envolta em eletricidade surgiu lentamente. Na mão direita, ele empunhava uma longa katana. Quem emanava aquela poderosa aura era Tiger Lawrence. Nesse momento, um dos clérigos gritou que o padre havia sido assassinado e ordenou que o capturassem imediatamente. Os soldados desembainharam suas espadas e gritaram que Tiger Lawrence era um criminoso procurado e assassino. Cercado por todos os lados, eles ordenaram que se rendesse imediatamente. Envolto por uma intensa aura elétrica, Tiger respondeu que havia 6 crianças trancadas no porão da igreja, mas, em vez de salvá-las, aqueles bando de idiotas inúteis preferiam mobilizar todas as tropas apenas para persegui-lo. Foi então que o capitão dos soldados ordenou que seus homens abrissem as jaulas e libertassem os monstros o mais rápido possível. Sem perder tempo, vários soldados se uniram para erguer a pesada grade de ferro que mantinha as feras presas. Assim que a jaula foi aberta, enormes garras surgiram da escuridão, arranhando o chão de pedra enquanto um rugido aterrorizante ecoava pelo local. De repente, vários lobos gigantes de olhos vermelhos brilhantes cercaram Tiger. Eram feras sedentas de sangue, controladas pelo Império. Ao reconhecer aquelas feras como monstros de rank A, Tiger ficou surpreso e questionou se o Império realmente estava criando criaturas tão perigosas. Antes mesmo que pudesse terminar de falar, um dos lobos avançou ferozmente na tentativa de despedaçá-lo. Porém, apesar da idade, o velho demonstrou uma agilidade impressionante e desviou do ataque com extrema facilidade. No mesmo instante, Tiger respondeu com um golpe tão rápido quanto preciso, atravessando o peito do lobo com sua katana em um único ataque. Ao verem um dos seus cair em combate, os outros lobos, enfurecidos, cercaram Tiger e partiram para um ataque conjunto. Mas, de repente, outro poderoso raio caiu do céu. O relâmpago atingiu em cheio as feras restantes e foi tão devastador que chegou a rachar o chão. Tiger percebeu imediatamente que era Leon e comentou que o garoto parecia ter negligenciado o treinamento, pois já não era tão forte quanto antes. Os soldados ficaram assustados e perguntaram quem havia chegado. Naquele instante, Leon surgiu diante de Tiger, e após 3 anos sem se verem, perguntou ao mestre se ele não tinha mais nada a lhe dizer. Tiger apenas resmungou que não havia muito mais o que dizer, já que Leon havia encontrado uma esposa secretamente, sem lhe contar, e ainda tiveram 2 filhas. Surpreso, Leon perguntou como ele já sabia de tudo. Coçando a cabeça e sorrindo, Leon explicou que, na verdade, agora já tinha 3 filhas, pois a caçula acabou de nascer. Ao ouvir isso, Tiger ficou furioso com ele, dizendo que, durante aqueles 3 anos, ele não havia feito nada de importante além de ajudar o clã do Dragão Prateado a aumentar sua população. Quando o capitão percebeu que o recém-chegado era Leon Casmod, o discípulo de Tiger, ficou chocado ao perceber que o traidor ainda estava vivo. Sem perder tempo, ele ordenou aos soldados que capturassem os 2 imediatamente. Rapidamente, os soldados do Império cercaram Tiger e Leon, apontando suas lanças para eles. Mestre e discípulo assumiram suas posições, permanecendo costas com costas, prontos para enfrentar os inimigos. Tiger comentou que a situação era um pouco complicada, mas disse que explicaria tudo em detalhes depois que saíssem dali. Em seguida, Tiger brincou que Leon só precisava conseguir acompanhar o ritmo de um velho como ele.
Leon sorriu, ergueu os punhos e respondeu que estava pronto. No instante seguinte, mestre e discípulo liberaram simultaneamente seus poderes de relâmpago. A violenta onda de choque lançou os soldados que avançavam contra eles pelos ares, abrindo caminho entre as tropas. Vendo que seus homens não eram suficientes, o capitão ordenou que os soldados libertassem todos os monstros que ainda estavam aprisionados. Leon comentou que eles não pensavam nas consequências, pois, se aquelas feras perigosas perdessem o controle pelas ruas, muitas pessoas inocentes seriam feridas. Enquanto atacava, Tiger comentou com Leon que o Império já não era mais o mesmo de antigamente. Então, ele concentrou raios em sua katana e desferiu um poderoso golpe contra o chão, liberando uma onda de energia que lançou os soldados ao redor para longe. Ao notar que mais lobos gigantes se aproximavam, Tiger avisou Leon que era hora de partir rapidamente. Tiger perguntou se Leon tinha vindo resgatá-lo sem qualquer preparo, mas Leon respondeu com confiança que, é claro, já havia se preparado. Logo em seguida, o som de cascos ecoou pela rua. De repente, um cavalo surgiu em disparada, puxando uma carruagem. Rebecca apareceu na carruagem, mas o cavalo estava completamente fora de controle, assustado com as explosões e os relâmpagos. Agarrando-se ao assento enquanto era sacudida de um lado para o outro, ela gritava desesperada que o animal não a obedecia e que não fazia ideia de como pará-lo. Aproveitando a oportunidade, Leon e Tiger saltaram para dentro da carruagem em movimento rápido. Leon assumiu rapidamente as rédeas, enquanto seu mestre embarcou logo atrás. Tomando as rédeas do cavalo, Leon disse a Rebecca que ele assumiria a condução da carruagem e que ela deveria ir para a traseira ajudar Tiger a conter as feras que os perseguiam. Rebecca respondeu animada que aquilo era ótimo, pois dirigir uma carruagem era muito mais difícil do que atirar. Leon agarrou firmemente as rédeas e assumiu o controle da carruagem. Com um sorriso empolgado, Rebecca sacou seus 2 revólveres e destravou as armas. Fazia muito tempo que não matava monstros, então esperava que aquelas criaturas não a decepcionassem. Logo depois, posicionou-se na traseira da carruagem, pronta para abrir fogo contra as feras que os perseguiam.